mais uma live hoje, por esses dois canais. Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós temos um convidado, um novo convidado. Nós vamos falar sobre o futuro do Contact Center. Vou apresentar a vocês o Daniel Moreto. Ele é do time de vendas da empresa CSU. E, Daniel, se apresenta mais, fala um pouquinho de você. E aí, vamos para o nosso bate-papo. Tem muita coisa para conversar nesses dois canais. Claro, perfeito. Primeiramente, Shine, muito obrigado aí pelo convite da High Platform para participar nessa live. Muito agradecido aí com o pessoal que está assistindo, nos acompanhando, né? Falando um pouquinho sobre mim, bom, eu sou um executivo já de um pouco mais de 15 anos no mercado de BPO, né, mercado de serviços e tecnologia, com passagens aí em duas multinacionais, onde eu acabei sendo o CEO da unidade no Brasil, e atualmente eu sou diretor executivo comercial e marketing da CSU, né? E é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o tema importante, né, que é o futuro do Contact Center, né, que é algo bem atual, eu diria. Na verdade, com toda essa questão de pandemia, né? Sim, sim, e a gente percebe, né, como a evolução do call center. Eu já fui operador de call center, já tive na frente, a gente sabe as transições que tivemos, né, desde o início, quando começou o call center popularizar mais no Brasil, então muita questão do telefone, depois começou a onda do contact center, vários canais, essa multicanais, e trabalhando como ativo, receptivo, né, e agora essa integração de plataformas, hoje, com o legado que a gente traz, a grande parte do call center, com vários fornecedores, muitos dos fornecedores até fazendo a mesma coisa, mas diante de vários clientes que atende, são projetos diferentes, né? E aí, até um ponto que eu entro agora, que é um aprendizado, e já conhecendo um pouquinho do seu mercado, da CSU, essa parte à frente da sua equipe, né? Que é a questão de montar esses projetos para essas empresas, não só voltado, mas oferecer todo um portfólio de tecnologias, né? Que todo o seu time faz quando recebe um lead, o cliente que queira procurar, e essa integração, né, de poder montar um contact center, de poder montar uma frente de atendimento, até poder fazer uma frente, tecnologias nas frentes comerciais, até muito usar os wearables hoje em dia, então, que é os smartphones, que são os relógios de hoje em dia, de você fazer transação. Então, assim, é um escopo muito grande na questão de, quando a gente fala a questão de tecnologia, né? Hoje, conta um pouquinho mais, Daniel, acho que essa é uma curiosidade que eu tenho, como é feito a sua equipe de venda entender todo esse negócio, né? Entender a demanda do cliente, entender o que ele, de fato, necessita, e com um monte de soluções embarcadas, software SaaS, um monte de arcabouço de soluções disponíveis no mercado. Como conhecer, seu time de venda conhecer tudo isso, e como apresentar, e o tempo de duração de um projeto como esse? Claro, o ambiente de call center hoje em dia ele é muito complexo, eu diria, né? Para poder quebrar essa barreira da complexidade, o que nós desenvolvemos na questão da CSU? Hoje nós temos um grupo, nós chamamos de Extreme. Esse grupo, o que ele faz? Ele mapeia com o cliente os seus processos e, numa questão de transformação, é quem faz a recomendação de todo um pacote de produtos e serviços que acabam, então, fazendo toda uma solução para o cliente, porque cada cliente, cada operação de contact center, cada operação de BPO, ela é única, né? Toda ela tem sua complexidade. Quando nós estamos falando de uma operação, seja ela de varejo, ou seja ela de um banco, todas têm as suas peculiaridades e têm coisas muito específicas. Então, o que esse grupo faz, porque é quase impossível hoje uma pessoa ter todo o conhecimento, então precisa necessário um grupo de consultores experientes que vão fazer todo esse desenho. Então, é feito esse desenho para que depois, somente depois, a gente possa precificar. Então, é difícil dizer, olha, existe hoje uma solução de contact center que venha numa caixa, né? Você fala assim, olha, vou comprar um contact center, subir o varal que eu abri a janela, é muito difícil.
porque existem as questões de robotização, existem questões de multicanal, então depende muito da necessidade do cliente, até do consumidor final que vai estar acessando esses canais, né? Não é simplesmente, vamos habilitar todos os canais, dependendo do cliente, um canal pode ser muito mais utilizado do que o outro, então esse é um grupo que nos ajuda muito nessa parte de precificação, né? Eu vou querer também, viu? Perfeito. E assim, para quem não tem muita familiaridade, acha que é apenas uma PA, que tem lá faz só para mim, não faz para ele, não. Um telefone, uma cadeira e o operador para estar lá e não sabe toda a estrutura que tem por detrás, né? Para estar administrando, né? Se você puder entrar um pouquinho nisso, que aí depois nós vamos entrar muito nessa questão que nós estamos vivendo hoje. Mas é uma grande curiosidade que eu também tenho para tirar esse estereótipo das pessoas, que existe toda uma estrutura, né? Um arcabouço, como a gente vem falando, são projetos com uma variações de produtos, fornecedores e tudo mais, e nada é feito de uma forma muito embarcada, como você mesmo mencionou, né? Na sua opinião, aí eu gostaria muito de desenvolver isso. O que você tira disso de estereótipo para dar uma visão para a galera que queira montar um contact center e queira saber um pouquinho mais, para dar a visão do tamanho, da grandeza de tudo isso, né? Não, com certeza. É muito diferente você comparar, por exemplo, uma empresa, às vezes a gente diz de telemarketing, ou como se existiu no passado, né? Simplesmente fazer o atendimento via telefone, né? Então, hoje, o contact center, ele é muito mais do que isso. Vai desde robotização, atendimento automatizado via websites, até mesmo a criação do website, landing page, uma série de mecanismos, até mesmo na questão de vendas, por exemplo, né, que hoje em dia existe muita propagação através do Instagram, Facebook, entre outros. Então, o contact center, ele evoluiu muito. É por isso que hoje em dia já não se chama mais call center, né? Poucas empresas ainda se definem como call center, e sim contact center, porque os contatos, eles podem vir de uma série de canais diferentes, né? Seja por WhatsApp, seja por website, seja, né, Instagram, Facebook, e agora tem outros ainda chegando aí, né? Tem outros canais que vão aparecendo. A cada dia tem um canal novo, né? Então, eu acho que a grande dificuldade ou desafio que nós temos sempre pela frente é identificar esses canais e como eles impactam nessa evolução, né? Então, hoje a gente tem aí tido muito sucesso com os canais existentes, mas a gente nunca sabe, sempre vai aparecer alguma coisa, né? Hoje quem está fazendo muito sucesso é o TikTok, né? Quem não viu os vídeos do TikTok, na verdade? Engraçado, Daniel, e assim, principalmente nessa última década, reparam muito, tivemos muito mais outros canais disponíveis e tendo que nos adequar. Tanto, por exemplo, agora a gente está presente, o Zoom é uma interface que nós estamos utilizando para poder estar exibindo no YouTube, nós estamos no Instagram, então quantas lives. Então, assim, essa mudança de entender esse direcionamento muito rápido que vem acontecendo, que até é difícil. Eu falo, até trabalhando nessa área, é difícil você se assimilar com essas. Não só tem que, por exemplo, TikTok, eu sinceramente eu nunca operei, já recebi alguns vídeos, mas eu não tenho. Mas até mesmo o Instagram, tive dificuldade de Instagram, eu comecei em 2017, já estava desde 2011, 2012 a galera já utilizando. Então a gente percebe que a adequação é longo prazo, né? Então, assim, tem pessoas que são mais adeptas, já quando já quer experimentar, mas é importante onde está o cliente. Isso eu acho que é crucial na área de atendimento, e não só isso, como também ter uma plataforma que você pode gerenciar tudo isso, né? Das últimas experiências que eu tive até pela RAI, que em call center a gente depara um número de soluções que o operador tem, então ele acaba trabalhando com 3 empresas diferentes, a mesma solução de fornecedores diferentes, então eu via a posição do atendente como aquele equilibrador de pratos, né? Então, é um grande desafio hoje do atendente, né? E não só apenas isso, poder administrar todas as ferramentas, mas também poder atender as nuances de cada consumidor, entender o script de vendas, e não somente ficar no script de vendas. Eu acho que também eu vejo essa uma outra grande mudança que acontece no mercado de atendimento, apesar de necessário o script, mas muitas empresas deixando a naturalidade, as pessoas estarem falando, dialogando com o cliente, para que seja algo mais fluido, né?
Exatamente. Não, bacana. E aí, vamos falar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo, né, Daniel? Acho que essa situação de pandemia, já estamos quase 3 meses, acho que não é mais não digo novidade, mas curiosidade, acho que todo mundo já virou um hábito isso. Existem estudos que falam após 66 dias, torna-se um hábito a maneira que nós estamos conduzindo, né? E aí que a gente se depara nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Grande maioria em casa, atendendo os clientes de cada um nas suas respectivas casas e não parando, a máquina não parando de funcionar, né? E aí gostaria muito de saber, na CSU, hoje, como vocês estão adaptando a isso, como funcionando aí esse novo mundo que nós estamos vivendo, né? O novo presente que nós estamos passando agora, como vocês estão enfrentando e como seus clientes também, se você puder dividir, seria muito bacana para toda essa galera que está nos assistindo, né, por esses canais aí. Claro, essa é uma excelente pergunta, né? A nossa empresa, ela foi classificada, nosso modelo de negócio, ele foi classificado, o call center foi classificado como um negócio essencial, né? Então, quer dizer, poderíamos estar abertos com algumas condições. Nós, antes da pandemia, nós já tínhamos um produto que nós chamávamos de home office, né? E que já vinha sendo trabalhado, nós tínhamos um grupo pequeno, eu diria, né? Dentro do nosso universo de mais de 5.000 colaboradores, nós estávamos naquele momento, com 50 pessoas trabalhando em home office. Mas as premissas, já existia toda essa preparação, né? Então, conforme foi se caminhando e foi se mostrando a evolução da pandemia, digamos que a gente já foi se preparando, né? Então, já gerando espaçamento, já pensando, quando isso chegar e tiver realmente num patamar onde se está transmitindo mais rapidamente, a gente já tem que estar preparado, né? Porque nós não sabemos o que os governantes vão tomar como decisão, mas não somente isso, né? Pensando mais bem na saúde do próprio colaborador. E hoje, eu posso dizer que hoje nós temos mais de 3.000 colaboradores que estão trabalhando desde home office, o atendente trabalhando desde casa, né? O que eu posso dizer com isso a pandemia, no nosso caso, acelerou um processo, porque existiam clientes que existia uma certa resistência com o modelo, né? Porque, e não somente com a CSU, mas no mercado como um todo, que acabou evoluindo, né? Nós víamos o home office, sim, no futuro, tomando uma certa proporção, mas o que nós vimos é que se comprimiu um período, talvez, de 5 anos nessa evolução em apenas 90 dias, né? Então, não somente a CSU, mas a gente tem visto realmente uma evolução do mercado muito grande indo para esse modelo de home office, né? Não somente no call center, mas eu acredito que hoje as empresas em si têm tomado esse tipo de decisão, protegendo os seus colaboradores, visando, obviamente, o bem-estar, né? Sim, sim. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um ponto final, apesar de ter passado a década, eu acho que esse foi um ponto final para a gente entrar numa nova década e uma nova era que vai passar, né? Pode ser meio vislumbrar algo diferente, é lógico, num cenário que não é agradável, né, diante das notícias que a gente recebe, mas foi um ponto final e há mudanças que as empresas vão aproveitar desse fato que aconteceu para com que possa trazer novidades, né? Antes de vir com algumas perguntas que nós já recebemos aqui, por favor, quem tiver no YouTube, quem puder dar uma curtida, é o que faz com que o canal seja divulgado para mais pessoas, e quem também tiver no Instagram, puder dar os coraçõezinhos, mandar para outras pessoas, que está sendo muito, eu estou aprendendo demais, acho que é um conteúdo muito rico e conhecendo ainda mais sobre Contact Center, tá? E ver o futuro, né, que acho que é o interesse da grande maioria. Mas tem uma pergunta, Daniel, sobre da Messias Lima, tá? A pergunta dele, ele fala, como quebrar essa imagem que muitas pessoas têm do antigo telemarketing? Essa evolução é percebida pelas empresas de contact center, mas o cliente final, ele ainda enxerga o velho telemarketing. Como mudar essa imagem? Bom, muito obrigado. Essa pergunta também tem essa curiosidade também. Eu vejo assim que é difícil, né, a gente quebrar essa imagem. Existe uma evolução. As pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham hoje nesse segmento, como é o meu caso, eu tive a oportunidade de ser atendente e etc., a gente vê que o próprio perfil do profissional mudou muito, né? A especialização ela é muito grande. Porque imagine, quando você vai dar uma resposta, tudo aquilo que era muito básico está sendo automatizado.
né, os processos, toda a questão da dificuldade do consumidor de conseguir uma informação, tudo isso hoje vem ficando muito mais fácil através da digitalização. Agora, o perfil também, ele acaba mudando completamente. É difícil tirar o estigma do mercado, porque é até um pouco triste, né? Às vezes a gente assiste um programa na televisão e o pessoal, às vezes, continua fazendo as antigas piadas, né? Que se fazia sobre telemarketing, continuam fazendo isso ainda hoje. E, às vezes, até falta de conhecimento do segmento, porque já mudou muito, né? O volume hoje de voz, até muito tempo atrás, o volume de voz era 98% de todo o volume que passava por um contact center. Hoje, dependendo da operação, nós temos operações hoje que nem voz não tem, né? Hoje nós temos uma operação muito bacana, que é um cliente nosso, que é o iFood, e no caso do iFood não tem nenhum canal de voz. Todo o atendimento é feito via ferramentas de chat, por exemplo. Então, dependendo do cliente, nem canal de voz já não existe mais. Então, é difícil dizer, poxa vida, o telemarketing, né? É uma empresa de telemarketing? Não é um contact center. Existem ainda algumas empresas de telemarketing, obviamente, mas é importante saber separar essa questão, né? Não, curioso, até excelente a resposta. E é curioso, né? Eu também, como eu fui, sempre achava que a questão era como um primeiro emprego, né? Mas hoje mudou, como você mesmo. Hoje tem muita tecnologia que você passa precisem conhecer também toda essa parte tecnológica, a maneira de interação, até mesmo como as empresas estão vendo com isso. Então, empresas que estão vindo para o Brasil também, que tem essa cultura diferente, mais cool, a gente vê também que espera um atendimento de uma forma diferente, a maneira que os atendentes se portam, a maneira do que era como antigamente, né? Então, eu concordo com você, acho que foi perfeita a sua resposta, Daniel, que acho que é o tempo que vai acabar mostrando, divulgação, para com que, de fato, tire esse estereótipo do atendente e todo mundo tem orgulho de falar. Falamos recentemente sobre uma outra live que eu fiz, que ninguém nasce querendo ser telemarketing, mas isso tem que mudar, porque eu acredito muito, tendo referências nesse mercado, faz com que as pessoas se incentivam a fazer esse trabalho e não deixar somente um trabalho inicial, um primeiro emprego, e sim como uma carreira, como muita gente segue, e tendo posições altas e ganhando muito bem. Acho que isso é importante deixar claro para todo mundo também. Vou aproveitar também o Fábio, o head de vendas da RAI. O Fabinho acabou de fazer uma pergunta aqui também no Instagram. Como o Daniel enxerga a automatização do futuro do contact center? Obrigado, viu, Fabinho? Valeu pela presença aí na live. Essa é uma excelente pergunta, né? A gente já vê essa transição, digamos, a adoção de ferramentas de automação muito grande nesse nosso segmento, né? Tanto é que 5 anos atrás era possível, existiam 2 empresas muito grandes no segmento que tinham mais de 100 mil colaboradores. Hoje já não existe nenhuma, e só uma delas fica aí por volta dos 70, 75 mil colaboradores. Então, diminuiu bastante. O que eu acredito é que nos próximos 5, 10 anos, dificilmente veremos empresas de contact center com um número superior a 5, a 6 mil colaboradores. Deve se pulverizar e virar eu diria, ser algo muito especializado e com muita automação. Aí muita gente vai falar, mas isso vem para substituir o atendente? Eu acho que o objetivo não é a questão de substituir o atendente, é toda uma questão de experiência do consumidor, né? Essa experiência, ela tem que ser medida na facilidade que ele tem para obter um serviço, para obter um produto, uma compra ou resolver um problema, né? Então, seja, às vezes, você removendo barreiras do processo ou através de automação, tudo isso acaba impactando, obviamente, no número de pessoas. Mas aí a questão essa diminuição, ela acontece exatamente porque são processos que foram afinados, melhorados, né, passaram por uma restilização para que o consumidor, no final, realmente tivesse uma experiência melhor. Então, eu vejo dessa forma, eu duvido muito de que tenhamos empresas tão grandes nos próximos 5 a 10 anos. Eu acredito que deva diminuir o número de pessoas trabalhando, digamos, especificamente no atendimento, né? Existirão, obviamente, outras funções. Eu acredito que deve crescer o número tanto de programadores de robôs,
como a questão de análise de jornada de cliente. Analistas devem ser, digamos, muitas funções de analistas devem ser criadas num futuro muito próximo, que é o que a gente vê hoje em dia já acontecendo, né? Só que a gente nunca sabe o que é que vai nos fazer nos mover mais rápido ainda. A gente fala, às vezes, 5 anos, 10 anos, pode ser que às vezes até aconteça antes, né? Ah, perfeito, né? Assim, até para ver se eu peguei isso, a gente estava falando, a gente tinha a época até respondendo a pergunta anterior, acho que até um adendo, e se eu peguei também isso, então quer dizer, antes a gente tinha um telemarketing, aquela conexão 1 com 1, que era por voz somente, aí vindo a onda do contact center, passou a ter vários canais, e certamente esses canais a pessoa possa atender, uma pessoa pode atender mais de uma pessoa, que antes era limitado a apenas uma. Nós também temos uma parte, o quê? Da automação, que muitas coisas podem ser facilitadas. Hoje temos bot, que pode estar dando um direcionamento mais guiado para o cliente, ou fazendo perguntas fechadas, ou perguntas abertas. Então, quer dizer, e todo o processo dessa automação que é feita vai fazendo com que o cliente menos cliente, vamos dizer, supostamente menos clientes cheguem num contato manual, e também acho que não se isentando desse contato manual, porque eu acredito que é muito importante ter, mas grande parte já sendo atendida, porque até mesmo na rádio a gente vê que 70% das perguntas são muito recorrentes, né? É frequente de perguntas terem uma grande frequência, né? E se você tem uma automação que resolve, você garante boa parte disso, né? Então, quer dizer, tudo isso passa num momento que, por isso que as empresas passam a reduzir o número de pessoas atendendo pelas facilidades tecnológicas que estão sendo oferecidas. Seria isso? Não, com certeza, né? Eu não sei se na live o pessoal que está nos assistindo gosta de ler, eu gosto muito, eu vou até recomendar, tem um livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui perto. Não, é importante, o livro é uma coisa que eu gosto. Tem um livro aqui que fala exatamente sobre isso, tá? Para o pessoal aí deixa eu ver se dá para ver aí, eu não sei. Mas esse livro aqui... O pessoal do YouTube viu bem, agora aí. Agora voltou para cá no Instagram, beleza. Legal. Então, esse livro aqui, o que ele fala, o The Effortless Experience, é como medir, digamos, a experiência do cliente, o esforço do cliente. Né? Para quem tiver oportunidade, é um livro que eu recomendo, é um livro muito bom. E é como utilizar, eu diria, a tecnologia, né? Porque a tecnologia por si só não resolve nada, ela vai resolver, ela foi criada, na verdade, nós temos que utilizar ela para melhorar cada vez mais a experiência do consumidor, a experiência do usuário, né? Então, para quem não leu, é um livro muito bom para esse sentido, nos faz pensar, tem alguns casos que nos faz entender até um pouco melhor aí essas situações de não somente, diria eu, de automação, mas diminuição do esforço do cliente, eu diria, né? Perfeito, eu acho que isso traz um insight muito legal e, poxa, esse conhecimento é muito rico para todo mundo aí, quem puder curtir aí, acho que faz todo sentido. Tem mais uma pergunta, a galera está perguntando, isso é ótimo, muito legal, eu queria agradecer o Rafael também que fez uma pergunta, ele falou assim, percebo que uma dificuldade é conseguir falar com esse cliente via ligação. Aí entra o desafio de gerenciar o relacionamento pela ferramenta onde eles estão mais presentes, o WhatsApp. Como gerenciar? Então, mais ou menos esse maravilhoso que a pessoa faz, né? De poder equilibrar, de poder todos esses recursos, né? Que até então eu acabei até mencionando um pouco muitas ferramentas online que pode atender. Quando entra o telefone na jogada, como equilibrar tudo isso? Porque aí a coisa vai ficar difícil. Do meu pensamento, eles devem ter habilidade. Eu confesso, quando eu fui atendente, era só o telefone, não fazia mais nenhum outro canal. Mas é curioso, né? Se você puder dividir, seria interessante essa resposta. Claro, e hoje em dia, bom, a própria RAI tem aí o CRM multicanal que ajuda muito. O que acontece é integrar os canais em uma única ferramenta para que você tenha a jornada do cliente. Então, independente se ele vai entrar por WhatsApp, ou se ele vai entrar por um canal de voz, ou se ele vai entrar por Instagram ou por Facebook, é importante que você tenha esse controle, a jornada do cliente, né, para ter todo o histórico do que você está falando com ele, porque eu acho que o mais desagradável é quando um cliente ele recebe uma resposta diferente por canais diferentes. Então, ele entra por e-mail, ele recebe uma resposta, ele entra pelo telefone, a resposta é outra ainda, né, e muitas vezes não é nem a questão, porque é difícil, operações muito grandes, se você não tiver todo mundo treinado, é muito difícil. Agora, sem uma ferramenta de CRM, eu diria que é impossível.
Porque você não tem como, né? Você vai levantar no meio da operação e vai gritar, olha, alguém atendeu o senhor José aqui? É muito difícil de que isso aconteça, né? É muito, eu diria até inapropriado. Então, hoje é fundamental você ter nós chamamos de omnichannel, né? Um CRM omnichannel, que você possa consolidar todas as informações dos seus clientes e saber exatamente o que foi tratado na última interação, para evitar, obviamente, chega a ser até um descaso, né? Perguntar a mesma coisa para o cliente que já foi discutido no contato anterior, né? Não, acho que isso que você colocou é muito bem colocado, e até quando conversa, assim, acho que todo mundo, né, a gente queria também, de novo, a questão do estereótipo, de coisas do passado, que hoje melhorou muito, e hoje tudo com aplicativos, né, a gente acaba jogando sempre a responsabilidade para as empresas de telefonia, porque são casos de passado que a gente traga para presente, e muitos deles a gente atende. Se você fala quantas vezes você teve que acionar as empresas de telefonia e foi bem atendido, você sempre vai recordar a má experiência que você teve há 10 anos, 8 anos. Eu falo, ultimamente é muito difícil você ser mal atendido, né? E o que você colocou também da unicanalidade, eu acho que para tudo, né? Eu acho que, falando de futuro, como esse assunto foi muito bem colocado por você, Daniel, eu acho que isso também para o atendimento não só no varejo, o omnichannel, mas no atendimento. Então, acho que é algo muito rico as empresas estarem vendo isso, se preocupando isso e sabendo na prática, né? Não só conhecer o que mas começar a pôr em execução o omnichannel, né? Você poderia falar um pouquinho mais? Acho que é importante no omnichannel, no atendimento, Daniel. Como que você entende? Você já deu uma pincelada em alguns pontos, mas do seu ponto de vista, acho que é bem interessante isso. É que hoje em dia, qual que é o ponto de vista e para onde as coisas estão evoluindo, né? É muito difícil você separar hoje o que é o canal comercial do canal de atendimento, porque o que acontece, o cliente, ele é único. Então, quando ele entra por um canal, seja ele porque ele foi abordado por uma venda através de um anúncio no Instagram, ou através de Facebook, ou por qualquer outro canal, é muito importante o quê? A questão do knowledge base, de onde vêm essas informações, que essas informações sejam compartilhadas. É importante que os atendentes estejam treinados para saber exatamente das campanhas que estão acontecendo, mas o histórico é extremamente importante. Se o CRM não te dá essas informações, a questão de inteligência hoje é extremamente importante para que seja agradável a experiência do cliente. Né? Nós estamos falando aí, por exemplo, um cliente que de repente acessou um anúncio no Instagram, por exemplo, né? E por ali começou a fazer algumas perguntas, entrou no direct e quer fazer algumas perguntas para a empresa. É extremamente importante que quem estiver respondendo tenha esse histórico, né? E é o que eu sempre digo, às vezes, quando você tem uma empresa, às vezes, muito pequena, talvez até possível você gerenciar no seu celular através de um WhatsApp, não precisa nem ser o business, né? Pode ser até o WhatsApp convencional, né? O pessoal, e acabar respondendo. Mas a partir do momento que você tem um certo volume, 10 contatos simultâneos, 15, é praticamente impossível você controlar, mesmo que seja uma equipe pequena, né? A partir do momento que você tem 3 pessoas para fazer o seu atendimento, é extremamente importante você ter um CRM que te consolide essas informações, pensando sempre na experiência do seu consumidor final. Né? Aquela tal coisa, todo mundo está informado, todo mundo sabe o que realmente está sendo exposto nos canais de vendas, para também dar o suporte, não somente para a venda, mas também para o produto em si, né? Porque o consumidor, no final das contas, é o mesmo. Se ele está comprando de ti, ele está realmente preocupado de que a imagem da empresa seja uma só, né? Não é, olha, eu falei, é difícil até você lembrar o nome de quem te atendeu se você chegar a falar com um analista ou com um atendente, né? Então, eu acho que o mais importante em tudo isso é a questão da informação. Como ela é tratada, como ela chega, como ela é consolidada dentro do CRM, para que isso possa realmente se converter numa boa experiência para o consumidor final. Não, até menciona, é uma das bandeiras que a RAI leva, a questão do histórico, né? Como eu disse, a gente é sempre bom também, quando você fala com o atendente saber quem é você, saber as suas últimas experiências, as suas interações, é muito bom. Você ter uma gestão através de um CRM para ter essas informações, então a questão de dados e a informação de não só ter os dados, mas saber trabalhar com dados
crucial. Eu vou te dizer que está tendo muita pergunta, a galera está interagindo bastante, pode ver que o conteúdo está sendo muito rico para todos os canais aqui. Pessoal, aproveita e curtem aí, dê os corações, porque eu acho que vale muito a pena, acho que são poucas oportunidades nós estamos tendo e cada vez mais nós estamos buscando esse nível de bate-papo para poder enriquecer, tá? Então, acho importante. Tem mais uma pergunta do GP Mota, obrigado pela participação. Ele fala assim, quais os diferenciais que fazem com que a terceirização do atendimento seja um diferencial estratégico? Hoje, a terceirização, ela se moveu, né? Eu diria, ela se transformou com o passar do tempo, né? Num princípio, a terceirização era vista como uma potencial redução de custos, né? Vamos terceirizar para reduzir custos. Hoje em dia, essa máxima, eu diria que mudou muito, porque, às vezes, terceirizar é mais caro do que ter dentro de casa. Mas qual é a vantagem de terceirizar um serviço? Principalmente de call center, de BPO. É que a empresa possa focar no seu negócio que é o core, né? no seu negócio principal. Porque imagine você, por exemplo, ter que se atualizar sobre imagine-se uma operação de call center com 1.000 atendentes, né? Você vai ter que se atualizar com as tecnologias, com o sistema de telefonia, com o ambiente, se vai ser presencial, se vai ser home office, com legislação, com atendimento, com métricas, KPIs e etc. Imagine todo o conhecimento. Criar isso do zero, qual que é a dificuldade de você criar isso do zero? É que você não vai aprender dos seus próprios erros. Agora, terceirizar, você muitas vezes já vai pegar uma empresa, por exemplo, no caso da CSU, hoje nós já temos 28 anos de mercado. Nem tudo é acerto, mas aprendemos dos erros e é muito mais fácil o cliente contratar isso e ter já toda essa bagagem. Então, muita coisa, toda esse expertise, ele é compartilhado. Eu digo sempre a mesma coisa para a questão não somente do call center, mas a questão de tecnologia. Imagine-se, por exemplo, se nós fôssemos querer desenvolver um PABX, né? Para a CSU não é o nosso negócio. Obviamente, é muito mais fácil trazer um parceiro que venha nos ajudar com essa tecnologia para que a gente possa ter no todo, né, o serviço prestado de contact center, uma solução mais otimizada e atual, né? A mesma coisa na questão de um CRM, né? Em muitos casos a gente traz a High Platform para nos ajudar. E é porque é especialista nisso, então já está com as tecnologias mais atualizadas, nós não vamos precisar, por exemplo, manter porque é difícil, é um grupo grande que precisa estar se atualizando a todo momento. Então, eu acho que o grande diferencial de terceirizar hoje é a contratação de especialistas, para que você possa focar no seu negócio. Então, a empresa tem a oportunidade de fazer ainda melhor aquilo que ela se propôs. Imagine-se, por exemplo, uma empresa, vamos pegar um exemplo, uma empresa de cosméticos, por exemplo, que venha a querer desenvolver um call center interno. Imagine-se uma empresa grande que queira fazer isso, fica praticamente inviável ou impossível, porque ela vai, ao invés de desenvolver melhores produtos, melhores cosméticos, ficar buscando melhores soluções de call center. Então, aí onde que eu deixo a minha recomendação. A terceirização, ela vem realmente para trazer uma especialização em uma determinada área da empresa. Não, perfeito. Eu vou dividir minha opinião nesse aspecto, que eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu já cheguei a ter a opinião oposta, tá? Cheguei a trabalhar num grande varejista, e esse grande varejista acabou recebendo um cheque branco e pôde desenvolver toda o produto, todo o e-commerce, né? E criou uma coisa do zero totalmente, né? E tudo dentro de casa. Então, contratou um grande número de pessoas e, de fato, conseguiu fazer um marketplace e, até então, oferecer para o mercado. Mas, com o tempo, as pessoas não é só o fato de desenvolver e ter os times, né? Nós temos que considerar a questão de custo, manutenção, e você manter durante muito tempo acaba sendo caro. Isso é um custo que você vai ter dentro de casa, você fazer tudo dentro de casa, né? E fora as pessoas que você tem que buscar no mercado. Então, também é um outro adendo que muitas vezes acaba não sendo colocado. Então, eu, na minha visão, pela minha experiência, gostava, mas se colocar outros pontos em prática, não fecha a conta, tá? Por isso eu acredito muito, não só no custo, mas também no aspecto
tanto a parte de contratar a pessoa, dependente do modelo, que tem a facilidade, então custo de pessoa, custo de manutenção do produto, custo de desenvolvimento, espaço físico, então um monte de coisa. Então, você poder contratar alguém que ainda seja responsável, um terceiro por esse assunto, então você pode jogar a responsabilidade para esse terceiro para resolver esse problema. Então, faz com que seja mais barato. E essa visão que eu acabei mudando isso, e hoje concordo 100% nisso. Tem algumas pequenas coisas que você pode fazer dentro de casa, mas se você puder terceirizar para empresas que você confia, empresas que entregam, que trazem valor, eu acho que isso, e não só valor, conhecimento também, que eu acho que é muito importante, né? Porque a gente sabe como é custoso dar capacitação para as equipes, treinar, até aproveitando, a RAI tem um braço que é a RAI Academy, muito rico os conteúdos que tem o Customers Lovers que a gente passa a oferecer. Então, assim, pensando em conteúdos gratuitos, mas oferecer isso para o mercado, né? Acho que é muito importante para capacitar toda essa turma que tem por aí, dos atendentes, todo o mercado, para com que seja eficiente, né? Não, pô, Daniel, sensacional, acho que está sendo excelente, as pessoas estão perguntando, cara, é impressionante, acho que o conteúdo está tão bom. A Melissa perguntou outra coisa que ela falou sobre, Daniel, quem tem uma central de atendimento dentro de casa própria, é melhor terceirizar tudo, indo bem na linha, né? Ou buscar parceiros para automatizar internamente, criando multicanais dentro de casa. Então, você tem um central de atendimento, então, na casa dela própria, né? Aquela que dizer casa quando diz própria. É melhor terceirizar ou buscar parceiros, né? Acho que foi meio isso que você acabou dizendo, né? Acabou sendo bem sucinto. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. Claro, o que eu vejo nesses casos, né? As duas são válidas, né? Não dá para a gente dizer que existe um modelo 100% correto, né? Obviamente, depende muito, às vezes, de questões como o tamanho da operação, que tanto muda as questões que vão ser organizadas pelo call center. É sempre muito difícil, né? Imagine se você, por exemplo, aqui na CSU, a gente terceiriza a questão de limpeza, a questão de segurança, né? Então, porque nós mesmos não somos especialistas nisso. Então, terceirizar ou não terceirizar, a gente sempre vai optar o que não é o core da empresa, o que não é, onde não somos especialistas, a gente sempre vai optar. A minha recomendação é sempre terceirizar. Né? Se você não é especialista, terceirize. É a área de tecnologia, é a área de desenvolvimento, é a sua ferramenta de CRM, terceirize. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu vou fazer barato e vou desenvolver isso interno, né? O pessoal às vezes fala assim, eu vou contratar 2 programadores aqui e vou resolver o negócio. E aí vai lá e desenvolve, mas não tem o mesmo resultado, porque ele não tem a experiência de como é o processo de um contact center, e o que dá certo e o que dá errado na questão de automação. E acaba gerando até uma experiência ruim para o consumidor final. Eu não estou julgando, digamos, quem tem operações internas, porque sim, tem operações internas muito bem sucedidas, né, e que utilizam essa tecnologia, mas eu acredito que o desgaste e o esforço necessário para que você mantenha uma área a qual você não é o especialista é muito grande. E a possibilidade de errar, ela é enorme, né, porque o foco da empresa vai ser sempre o produto para onde traz o quê? Onde é possível rentabilizar, onde a empresa nasceu, qual que é o core, onde está o negócio dela, né? Então, a minha recomendação é para a empresa sempre focar no seu negócio, né? E terceirizar, limpeza, segurança, o call center, a tecnologia, toda essa parte, eu acho que é essencial partir para essa terceirização. E até esse ponto, acho que o Cora concorda, acabei até não pontuando isso, mas você foi perfeito nesse assunto, que acho que tem que focar no que você realmente conhece, né? O resto você terceiriza. E até, mas aí chega aquele contrassenso, né? Que é a questão de terceirizar, que você põe na balança, qualidade versus o que é essencial, né? Terceirizando, seria mais cobrar os parceiros, ter monitoria, ter indicadores, como você mesmo, KPIs, ter dashboard para você poder olhar o desempenho. O que você orienta toda essa turma aí para, de fato, se você resolve terceirizar, como você, não seria a palavra certa, é controlar, né? Controlar, monitorar,
a entrega, não a entrega, a qualidade que você está contratando, você está pagando por isso? O que eu acredito hoje é que é muito fácil. Hoje, o consumidor ele tem acesso muito rápido, né? Eu diria na liderança da própria empresa. Então, qualquer coisa que acontece de errado em um atendimento, hoje um cliente ele pode simplesmente, se ele não conseguir resolver, ele entra no LinkedIn e ele vai falar com o executivo da empresa. Então, claro que é importante você ter os dashboards, que você tenha os acessos, etc. e tal, mas a melhor maneira de você saber se o seu serviço está com a qualidade mais adequada são os seus clientes. Para isso, existe uma série de fatores que você pode utilizar, você pode ter, desde pesquisas, os dashboards, você fazer cliente oculto, né? Mas hoje em dia é impossível se esconder. Todo mundo sabe quem é o executivo, todo mundo sabe quem é o gestor, e isso chega com uma velocidade, com uma força. Então, não tem como dizer, hoje em dia, de que eu consigo prestar um serviço ruim. É quase impossível. Os clientes estão cada vez mais exigentes e as mídias sociais trouxeram inúmeros canais de comunicação. Hoje em dia, um cliente não bem atendido, ele vai parar no Twitter. Ou ele vai parar no Instagram, falar alguma coisa, ou ele vai parar no Facebook, ou então ele vai acessar o LinkedIn de um executivo, mas ele não vai se calar. E eu acho que isso é importante, porque vai fazendo com que os serviços fiquem cada vez melhores, né? As empresas vão aprendendo. É impossível dizer que não vai ter nunca um erro. Sempre pode acontecer. Imagine num universo, por exemplo, de 1 milhão de ligações por dia. Né? Nós temos clientes hoje que processam 1 milhão de interações por dia. Imagine essa situação, mas de 1 milhão que você erre 10, então você precisa também ter essa capacidade de corrigir muito rápido, né, para que isso não chegue. Agora, para quem está do outro lado, que é o cliente, como controlar isso, é entender exatamente, né, qual é o desvio do atendimento que está acontecendo. Então, os mecanismos são diversos, desde dashboards ou então ferramentas também para monitoramento, que podem dar essas informações. O mais importante nesse volume muito grande é ter acesso à informação. O gestor que vai medir o desempenho do fornecedor, seja ele de tecnologia, ou do contact center, ou do BPO, ele precisa realmente ter acesso a informações que venham direto do consumidor. Né? E aí são muitos os canais que ele pode utilizar para fazer isso. Né? E até nós, assim, aproveitando, nós temos uma solução de NPS que é para isso. Hoje, acho que como você chegou a mencionar, o cliente oculto, né, que era muito, e até por passagem de empresas anteriores, a gente até brincava, né, que tinha vezes que quando eu era uma empresa americana, tinha às vezes que tinha que levar para as lojas, né, e muitas pessoas brincavam, interagiam, eu posso até mencionar isso, então tinha às vezes que você queria buscar recurso para com que pudesse investir na loja, então mostrava a loja meio bagunçada, a loja com um defeito aqui, um probleminha lá, mostrava. Mas tinha aquela vez que não tinha que mostrar problema nenhum. Aí todo mundo bem posicionado, excelente. Então, o cliente oculto, apesar de ser, era algo muito pontual, né? Que você pega cada dia uma pessoa de um operador de uma maneira, um atendente de outra, né? Mas acho que a questão do NPS você está buscando toda hora, né? É em tempo real. O cliente é atendido, né? Ele vai, avalia, não só avalia, dá uma nota de 0 a 10, mas como também ele põe a opinião dele, o que achou do atendente. Então, hoje tem diversas formas de você poder monitorar e você entender a visão do cliente perante a empresa, né? E não sendo somente uma visão, crucificar só a área de atendimento, mas entender num espectro como um todo a empresa, né? Porque aquilo não é um problema, o atendente é apenas o ponto de referência que o cliente busca através dos canais que são oferecidos. E aí passa a entender aonde que possa melhorar, poder resolver problemas. E como mesmo você colocou, problemas existem em todas as empresas, todas enfrentam. Eu acredito muito, por ter trabalhado numa empresa de reviews, ter fundado ela, a gente percebia muito que o mais interessante é saber responder o cliente, estar de prontidão para ele, poder falar, poder interagir, não deixar ele de canto ou deixar sem resposta, mas sim dar um atendimento, até mesmo como você colocou, rápido, ágil e que resolva o problema do cliente, né? Não, sensacional. E até a última pergunta, que nós já estamos, olha, passou rápido, voando, Daniel. Poxa,
Eu estou aprendendo demais, Daniel. Obrigado mesmo por esse conteúdo aí rico, as pessoas estavam interagindo bastante. Então, nós estamos falando de futuro, né? E você, agora aquela visão, né? Vamos vislumbrar, e eu gostaria muito de ver, por ser um especialista, conhecer e estar muitos anos na área, o que você espera do Contact Center no futuro? O que você vê de mudança? O que você vê lá fora? Divide um pouquinho mais com a gente, que é esse assunto. E falando muito do título, o que você vê de mudança? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a questão do home office, né? Não somente para Contact Center, mas para qualquer empresa. Vem a nos fazer, eu diria, mais humanos. Humanos onde o que eu acredito é que no futuro teremos a opção do presencial, mas será uma opção, a opção do home office, né, e onde a pessoa vai poder se ajustar. Cada vez eu acredito que as empresas, não somente o mercado de contact center, mas nós estamos indo para um caminho mais humanizado, né, onde é possível conciliar a vida pessoal com a vida profissional, e o home office eu acredito que isso vem para ficar. Eu vejo muito pouco provável de que as empresas não adotem ao menos um percentual das suas operações no segmento de contact center para que estejam home office. Aí, quando a gente fala de home office, a gente também está falando em soluções em cloud. Por que em cloud? Porque se hoje você armazena todas as suas soluções hoje em seus servidores locais, você vai ter problema porque você vai começar a ter que gerar VPN, você vai ter que gerar uma série de outras questões de tecnologia que consome, né? E consome, eu diria, da equipe de TI, né? Que no futuro você não vai precisar, por exemplo, se você tem cloud hoje, sua solução no cloud, você obviamente não precisa de nada disso. O cliente, o seu colaborador, ele pode trabalhar desde a casa dele, da praia, do sítio, ou do próprio escritório, ele vai escolher, né? E como você vai monitorar isso? Bom, se hoje você monitora no seu ambiente presencial, você vai ter as mesmas ferramentas. Então, eu vejo que está partindo muito para esse lado mais humanizado. Não somente as empresas de contact center, mas todas as empresas vão ter que considerar. Hoje é o Covid-19, mas como controlar uma pandemia, né? Isso foi só um aviso para a gente de que isso pode voltar a acontecer, né? O mundo ele é muito integrado. Os aeroportos são portas de entrada e saída de muita gente. Como controlar isso? Então, é impossível dizer que não teremos mais, e que tudo vai voltar como era antigamente, não sei. Mas eu posso dizer que sim, tem coisas novas que estão chegando e que vão obrigar as empresas a adotar sem muita opção, né? Eu acho que cloud é inevitável, tanto para telefonia como para sistemas de CRM. Eu vejo muito pouco hoje de investimento, questões de investimento com servidores locais. Eu acho que isso é algo que vai realmente, possivelmente, desaparecer no futuro próximo, né? E a questão do home office que veio para ficar, né? Eu acho muito difícil de que qualquer empresa hoje adote a dizer 100% no atendimento presencial, né? Não, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que, como mesmo você colocou no início e está fechando muito bem, foi um chacoalho, né? Eu nunca fui muito adepto de home office, e às vezes já ter trabalhado e até foi criada uma família que tinha essa cultura de home office, né? Mas sempre aquele fato de estar presencial, independente da posição, da situação, era algo que eu sempre tinha como importante, essencial, tudo mais. Entendo que isso passa a mudar, como você mesmo colocou, em todos os setores, né? Exceto, tem setores que não tem como, né? Que são setores mais, como posso dizer, centro de distribuição, que a pessoa tem que... Lógico que tem toda tem como ser robotizar, tem várias formas, mas ainda tem uma evolução ainda, não é tão simples, né? Nesse aspecto para alguns setores. Mas uma frase que você colocou, que eu acredito muito, vem se caminhando para isso, né? Não necessariamente agora, como você mesmo deixou bem claro, é o que a gente espera, mas é um processo lento, né? Porque até chegar, a tecnologia tem disponível, mas a questão de ter pessoas para poder personalizar esses robôs, para tudo para trabalhar. Então, tem um monte de coisa por trás, né, para que isso tudo possa acontecer e ganhar escala em todos os setores, não só em telemarketing, na questão de no contact center, na questão de logística, como um todo, né? Precisa ter conhecimento aqui no Brasil diante disso, como
a questão da educação é importante, né? Então, para finalizar, até as suas considerações, e até você deu dicas de livro, cara, seria muito legal, Daniel, você falar assim, pô, para a pessoa, fechando bem nesse ponto do profissional, do atendente, né? Pô, buscar conhecimento, o que você acredita para se capacitar nisso, e até se ele quiser ir para a área técnica também, para ser um analista de sistema, o que você fala para essas pessoas desse mercado para continuar nessa carreira que tem muito a agregar e tem muita gente boa? O que eu acredito hoje, né, Shine, o melhor investimento é sempre no conhecimento, no seu próprio conhecimento. Isso é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Investir numa bolsa de valores, você vai ter sempre a flutuação do seu investimento. Ou vai para cima, ou vai para baixo, tem uma série de fatores. Mas algo que nunca vai diminuir para ti e sempre vai agregar é a questão do conhecimento. Então, hoje, o ensino à distância já é uma realidade. Hoje, você pode aprender um idioma novo, você pode aprender uma tecnologia nova. Quem programa hoje, imagina, né, você consegue aprender uma linguagem de programação, seja ela um C#, ou seja um PHP da vida, ou o que seja, mas você consegue aprender linguagens, plataformas, tecnologia em nuvem, tudo de forma remota. Então, não dá mais para ter aquela desculpa, mas é que eu não consigo. Sim, você consegue. Livros, você pode comprar com uma facilidade tremenda. Hoje você baixa o livro, você não precisa mais ter o livro em mãos. Eu tenho minha preferência, eu ainda gosto de folhear um bom livro. Mas, se você tem essa habilidade para não ter que carregar, até no próprio celular você pode investir. O melhor investimento para qualquer profissional é investir no seu próprio conhecimento. Adquirir conhecimento nunca é demais, ele sempre abre portas. É melhor estar sempre muito melhor preparado do que não estar preparado e acabar perdendo uma grande oportunidade. As portas, às vezes, se abrem e a gente não está ainda com aquela preparação. Então, o que eu recomendo leiam muito, estudem muito e foquem nesse ensino à distância. Eu acho que o ensino à distância vem muito a agregar para nós profissionais, né? Caramba, que fechamento, hein, Daniel? Putz, muito obrigado pela participação. Só tenho que agradecer. Eu acho que a galera interagiu bastante, muita dúvida pertinente. E, cara, só em nome da RAI, gostaria de muito agradecer sua participação. E espero que teremos próximas e agradeço a parceria. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado, Shine, e a todo mundo que nos acompanhou aí na live. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Nós vamos trazer mais convidados para vocês. E o objetivo desse é fazer pessoas com esse gabarito, pessoas que tragam muito conhecimento para vocês, para que vocês possam aplicar nas suas operações. Tá bom, pessoal? Eu vou deixando aqui. Um forte abraço e aproveitando uma boa noite. Já entrando às 18 horas, uma boa noite para todos, tá bom? Até logo. Tchau, tchau, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.